Boa noite. Boa noite, gente. Eu tava travada aqui porque apareceram vários recadinhos, mas já consegui destravar aqui no Instagram mesmo. Então, pra quem tá entrando agora, boa noite. A live de hoje vai ser com a doutora Renata Parmegiani. A ideia da live é a gente contar um pouquinho, conversar um pouco, tirar as dúvidas sobre como introduzir um novo animalzinho na nossa casa quando a gente já tem outro pet. O que hoje em dia é muito comum, ninguém mais tem só um animalzinho em casa, né? Então, com isso de a gente adotar outros animais, é sempre legal a gente ter dicas, entender como fazer toda essa transição, todo esse processo de uma forma tranquila para não gerar estresse para nenhum dos lados. Então, a ideia da live hoje é essa. Eu vou convidar a doutora Renata para participar aqui. Eu acho que ela ainda não entrou na live. Ela não entrou aqui ainda, mas já vou enviar para ela o convite. E se você conhece alguém, sabe de alguém que com certeza precisa assistir essa live, que vai gostar das dicas que a gente vai passar aqui, compartilha. Tem um aviãozinho aqui embaixo, nesse cantinho direito. E aí você consegue enviar para quem você quiser a live para participar aqui com a gente. A doutora Renata entrou, vou convidar ela aqui para nossa live. Oi, Rê. Oiê, Tudo bem? tudo bom? Tudo Tudo bem? certo. Ah, que bom. Poxa, acabei de ver, o meu filtro não entrou, gente. Vou assim de cara lavada mesmo. Como é que a gente faz para pôr aqueles filtros maravilhosos, né? Que a gente parece até uma outra pessoa, né, gente? Aparece três pontinhos aqui embaixo, três estrelinhas. Se você clicar aí, você consegue colocar um filtro. Hum, entendi, não, porque ninguém merece me ver assim com essa cara, né? Olha, dá para testar vários, gente. Olha que maravilha, mas eu não vou causar aqui na live alheia, né? Devia ter visto isso antes, não, desculpa aí. Pronto, vou colocar um aqui básico. Ó, gente, olha isso aqui, é vida, né? É vida. Agora as pessoas têm até um motivo a mais para entrar, né? Porque olhar aquela cara horrível não dá. Não, e nem precisa mais se Gente, arrumar, né? Nem passar maquiagem, nem nada, porque aí o filtro faz não, tudo. gente, olha, coloquei um cílio aqui, um blush, até batom vem. Fantástico. É, para quem não te conhece, você quer se apresentar antes da Vamos gente lá. começar? Gente, eu sou a Renata Parmegiani, eu sou médica veterinária, eu atuo aí na área de clínica e cirurgia já há aproximadamente 12 anos. Eu trabalho com atendimento hoje em domicílio, né, especialmente, e em algumas clínicas parceiras. Eu também sou especialista em medicina felina, e há alguns anos venho me dedicando à medicina integrativa. Então, venho fazendo alguns cursos relacionados a essa nova área da medicina, tanto que a gente vê na medicina humana, né, muito sucesso em relação a isso, e a gente está trazendo para a veterinária e cada vez mais aceito entre os tutores e a própria classe, né? Então, é Sim. basicamente isso. Tem o canal da Vetlux. Canal não, né? Tô falando besteira. O Instagram da Vetlux, @vet.lux, para quem quiser me acompanhar. Eu tento me esforçar para postar as coisas, sou um pouquinho ruim, entendeu, com isso, mas estou tentando melhorar, ser um pouco mais blogueira, né? Que hoje o sucesso é o que tem, né? Então, estou tentando contar um pouquinho mais do meu trabalho, mas ainda tem muita coisa para postar e eu sou muito atrapalhada para isso. Mas bora lá, a gente vai aprendendo, né? A Mari Nuzzi já falou aqui que é a melhor veterinária que os meus filhos poderiam ter. Então, ó, A ótima Mari é uma veterinária, fofa, doutora acabei de Renata. ver. Ela tem a Dona Yuki, que é muito legal, que assim, eu conheci ela bem titiquinha, assim, ela tinha acho que uns 2, 3 meses, e ela tá com quase 10 agora, então é legal você acompanhar todas as fases, né, do seu paciente, na pediatria, na fase adulta e também na geriatria, né, eu sei que esse termo não é correto,
Mas a gente usa, né? Tá aqui uma live descontraída, tá tudo certo. Então, e ela tem o Mike, que foi um dos casos mais difíceis de papilomatose canina que eu e muitos colegas vimos. Colegas meus de 20 anos de profissão me ajudaram nesse caso. E, assim, tirou todo mundo da zona de conforto. Graças a Deus, o Mike, com todos os tratamentos possíveis e imagináveis, está bem, estável. E ela Que também tem a ótimo. paçoca, e ela é uma. Abriu os olhos da Mari para virar protetora é, individual, né? Então ela ajuda pra caramba, gente. Quem puder seguir ela. Eu não sei, Mari, qual a sua página, se você puder deixar aqui. Ajudar, ela é do bem, assim, super honesta, ajuda mesmo, tira do dela para dar para eles, então super indico aí. Bacana. E, Rê, o tema de hoje é leve, ele é super legal, super contraído de conversar. E você tá vivendo isso na sua casa, né? Que é a introdução de um novo pet na família, na rotina familiar. E aí eu queria que você contasse um pouquinho. Primeiro, eu penso que essa introdução podem ser duas. Então, um cachorro com gatos, ou gatos com gatos. Na verdade, são três, né? Ou cachorros com cachorros. Então, você quer. A gente pode falar separadinho, uma coisa por vez, que eu sei que tem algumas particularidades. Então, você quer começar por onde? Tanto faz, para mim tanto faz. A gente pode começar, acho que pelo que eu estou passando, né, vivendo na pele aqui, mais recente em casa, que é a adaptação entre cães e gatos, né, que é a famosa rixa que a gente tem de caninos e felinos, né. Eu sempre tive cães e gatos em casa, mas há alguns anos, sendo mais exata, há 3 anos, os meus cães que conviviam no meu apartamento acabaram falecendo e os meus gatos ficaram dominando aqui o pedaço, né? Eles dominaram o pedaço. Nesse ínter, eu acabei pegando um gato também, que é tudo aquela história triste, né? É, foi resgatado, comeram o rabo dele, enfim, a cauda, e aí cuidei e acabou ficando, porque não tinha como voltar, né? Então, ele não está acostumado com cães, é o Pickles, inclusive, ele era de vida livre, então outro comportamento, né? É um gatinho um pouco mais difícil de você conter em algumas situações, é um gato que está mais acostumado a ser mais livre, né? Então, já essa transição foi bem complicada para ele, sair de uma vida livre para vir para uma vida indoor, né? Então, isso para ele já foi um pouco estressante. E agora chegou a Dona Zuca, que é a minha atual dog em casa, né? Porque para quem me acompanha sabe que eu tenho praticamente um zoológico lá na chácara da minha mãe. Então, são vários cães, até mais do que deveria, para ser exata. Mas eles não convivem com os gatos, né? Então, cada um estava no seu quadrado. Agora, todo mundo está junto nesse ambiente. Então, o que é importante, né? Então, a apresentação aos poucos. Então, por exemplo, quando a Zuka chegou, ela não ficou em contato com eles, com os gatos direto. Mesmo com os gatos que já estavam acostumados a ter contato com os cães. Por exemplo, aqui em casa nós somos em 4 pets. Tenho Franja, tenho o Charlie, que são 2 gatos que estavam acostumados com o convívio com cães, né? E tem o Mr. Pickles agora, é que eu esqueci, né? Ele tem um Mr., que é chique. Então, o Mr. Pickles, que não está acostumado, está acostumando agora. E Dona Zuca, a mais nova pentelha aqui do zoológico. Então, eles estão em 4, né? Então, quando ela chegou, ela ficou praticamente um mês isolada dos gatos. Como é que eu fiz isso, né? Que às vezes é difícil com o ambiente que a gente tá, né? O meu apartamento tem uma varanda, e aí a varanda ela tem uma divisão com vidro, né? Aquelas varandas de apartamento. Então, ela ficou lá durante um mês, tá? E aí a gente fazia uma troca. Então, eu prendia a Zuca lá na varanda, é uma varanda que tem um tamanho razoável,
e aí os gatos ficavam no apartamento que era o ambiente deles. Essa foi a primeira condição. Depois de uma semana, eu comecei a trocar, né? Então, os gatos iam para a varanda e ela ficava um pouco no apartamento. Então, a gente começou a fazer essa troca de ambientes. Isso serve tanto quanto quando a gente vai ter um gato novo no espaço, né? Então, tem uma série tem uma sequência, né? Mas eu não vou confundir os assuntos assim, senão o pessoal vai ficar maluco. Então, assim, eu comecei a trocar eles de ambiente. Isso é importante para quê? Para que a Zuca deixasse o cheiro dela no ambiente dos gatos e os gatos deixassem o cheiro no ambiente dela, tá? O apartamento é praticamente todo dos gatos, né? No sentido de ele é um apartamento que eu tento, pelo menos, ter todos os recursos disponíveis para os gatos. E o que é isso? É quando a gente tem vários pontos de arranhador, vários tipos, né? Então, arranhador de sisal, arranhador de papelão, arranhador de tecido, pode ser horizontal, pode ser vertical. Então, eles têm isso em todos os ambientes. Tenho prateleiras, tenho toquinha, tenho caixa de papelão, tem fonte de água, tem potinho de água, tem os brinquedinhos deles, enfim. Então, o apartamento praticamente era deles. E continua sendo, né? Então, assim, vão me matar aqui agora, mas a gente acaba dando prioridade para os gatos. Por quê? O cachorro, a gente pode passear, tá? Então, a gente pode sair. No caso, nesse momento, estou com Zuca sem poder sair, porque ela não tem todas as vacinas. Então, eu falo que quando os clientes querem matar os veterinários, né? Quando a gente está fazendo a primovacinação de filhote, eles falam, ai, doutor, mas não aguento mais, está destruindo a casa e tal. Falar, então, a gente sabe o que é isso, a gente não faz de propósito, entendeu? Porque a gente também passa isso na pele. É que não pode sair por uma questão médica, né? Enfim, a gente tem aí algumas doenças, então ela precisa estar vacinada para a gente ter segurança para fazer o passeio. Então eu preciso gastar a energia dos gatos e dela no apartamento, né? Então, o que dificulta mais a tarefa. Mas, brincadeiras à parte, a gente tem que dar prioridade, sim, para o ambiente felino, tá? Porque os gatos, quando eles ficam muito estressados, eles param de comer, eles param de interagir e podem ter uma inflamação / infecção urinária, né? Que é a famosa cistite intersticial felina, que vai dar muito mais dor de cabeça do que quando e a gente evita isso, né? Porque o tratamento às vezes é muito longo. Uma hora que você, como dizem, né, abre a caixa de Pandora, é meio complicado, tá? Para correr atrás. Então a gente vai dar prioridade para os gatos. Eu amo cachorro, não tenho nada contra, tá? Para deixar claro. Mas a gente precisa dar prioridade para os gatos nesse momento, tá? Então, o que é importante fazer? Dividir ambientes, né? Então, o que eu fiz? Quando eu comecei a juntar eles e aos poucos, então o que a gente vai fazer, né? Então, para não perder o raciocínio. Eles se viam pelo vidro. E aí, nenhum dos gatos estava fazendo aquele famoso iriçando o rabo, nem o Mister Pickles. Ele estava super tranquilinho. Então, ele via ela do vidro, tá todo mundo feliz da vida. Toda vez que isso acontecia, a gente que tinha essa interação, porque nem sempre é interessante eles se verem o tempo todo. Então, em alguns momentos, deixava a cortina fechada. Eu sou casada, então meu marido também ajudou nessa questão da interação, né? Ou seja, eu ficava com ela lá na varanda e ele ficava com os gatos, para que ela não ficasse muito sozinha também. Então, a gente se dividia. Então, é importante, quando você tem mais pessoas na casa, que essas pessoas se dividam para ficar um pouco com cada espécie, vamos dizer assim, tá? E aí, quando eu estava lá com ela, eu fechava a cortina para que eles não fiquem se vendo o tempo todo. Porque alguns animais entendem que isso é uma afronta. Então, eles estão o tempo inteiro ligados, assim. E eles não relaxam, não descansam. Nem os cães, nem os gatos, tá? Então, é importante esse momento de visualização, mas também é importante o momento de fechar as cortinas e deixar cada um realmente num espaço.
Isso também dá para fazer quando a gente tem um quarto, né? É que no caso eu tenho uma varanda e para mim ficou muito mais fácil fazer isso lá. Mas para quem não tem, a gente pode fazer isso nos quartos, né? Então você pode fechar, que daí você realmente tem a porta que eles não conseguem se ver, tá? E aí, como tudo estava tranquilo, nenhum gato estava tendo nenhum comportamento, ela também não, porque isso pode acontecer. Alguns cães olham alguns gatos e começam a latir, içar. Vocês vão ver o pelinho aqui ficando para cima, né? E o rabo também fica naquela posição de atenção, né? Ele fica bem verticalizado assim, né? Até às vezes fica com uma pontinha e eles ficam bem duro, começa a rosnar, né? Que fica bem fácil de identificar. Então, alguns cães também não ficam tão tranquilos na primeira interação com os gatos, tá? Então, isso tudo precisa ser acompanhado. E eu já deixo aqui uma dica de ouro para vocês que estão assistindo, que parece besteira a interação, né? Parece papo furado de veterinário. Mas quando a gente vai introduzir um novo animal em casa, seja gato, seja cachorro, é importante vocês terem um acompanhamento de um veterinário ou de um comportamentalista, alguém que entenda muito sobre comportamento animal. Por quê? Algumas ações que a gente vai fazer, muitas vezes inconsciente, acabam com o processo. E aí, para você correr atrás do preju, é muito pior, né? Então, por exemplo, a maioria das pessoas acham legal apresentar de cara, né? Ah, juntei. Aí você fala, não. Aí mordeu. Aí deu pau. Brigaram. Você fala, então, né? Agora, pra gente, né, que esses animais convivam melhor, porque já rolou um fight. Entendeu? É aquela velha história quando você chega num grupo de amigos, daquela pessoa que você não vai muito com a cara, aí você faz aquela cara de paisagem, aí vai, aí a pessoa fala uma coisa e você não gostou, mas você engole, porque a gente, né, tem um pouco de inteligência emocional às vezes. Aí a gente tá ali, aí a pessoa fala uma coisa, você voa no pescoço da pessoa, né? E vocês brigam. Você não vai ser amiga daquela pessoa tão facilmente. Você nem vai querer olhar pra cara daquela pessoa. E vice-versa. Então é isso que as pessoas precisam entender, que a gente não é amigo de todo mundo, a gente não se dá bem, né? Nós humanos, que teoricamente somos racionais, a gente não se dá bem com todo mundo. Então, assim, eles que teoricamente são irracionais, têm mais dificuldade também, né, gente? Então não é assim que todos os gatos se dão bem e todos os cães também se amam. Não é bem assim. Então, a dica de ouro aqui que eu posso dar para vocês não é frescura, gente. Essa introdução é muito importante, porque se ela for feita da maneira corretinha, sem erros, às vezes a gente acelera o processo e evita brigas, né? Evita, às vezes, medicações que a gente precisa entrar, às vezes até antidepressivas, né? Então, assim, o negócio pode ficar muito sério, né? Muito complicado aí. Enfim. E aí a gente, aí eles foram se dando bem, eu fui trocando de ambiente, também não teve problema nenhum. E aí a gente começa a apresentação ali, realmente física, né? Entre eles, sem nenhuma barreira. Eu pulei uma etapa, porque como eles estavam indo muito bem, eu pulei a etapa da apresentação, que você consegue tirar do vidro, mas eles não conseguem se tocar, mas eles não conseguem se machucar. Né? Por exemplo, a gente faz muito isso com gatos e utiliza a caixa de transporte para isso, né? Quando chega nessa fase, né? Que eles se tocam, conseguem colocar a pata, mas se der um BO, se alguém falou alguma coisa que não gostou, sentiu um cheiro que não rolou, não foi aquele dia, não acordou bem, você consegue separar e voltar um passo atrás, tá? Então, assim, eu pulei essa etapa, até porque eu estava, né, sentindo aqui diariamente como estava indo, e apresentei. E a apresentação, ela não faz assim, né? Eu não soltei a Zuca em casa e falei, vai, seja feliz, entendeu? No meio dos gatos e os gatos saem correndo. Não. A gente vai aos pouquinhos com, por exemplo, o gato que tem mais habilidade, vamos dizer, e suporta mais cães, que é o Franja, que é o meu mais novinho, né? Que conviveu muito com a Sofia, com o Bud, que eram os meus cachorros. Então, ele brinca com ela. E ele já mostrava no vidro, já mostrava assim que ele queria brincar. Então, o Franjo, eu brinco que ele é um gato cachorro, né? Então, eu coloquei a guia Então, o que a gente faz? Eu coloquei a guia na Zuca
E aí, deixei o Franja solto, os outros presos, porque a gente não consegue dar conta de todo mundo nessa hora, tá? E aí, aí importante, antes de fazer isso, gastei a energia dela. Entendeu? Então, joga a bolinha atrás da bolinha, joga a bolinha atrás da bolinha. Os vizinhos de baixo vão me matar a qualquer hora, eu vou receber uma multa. Mas eu gastei toda a energia dela, quer dizer, toda não, né? Que filhote a gente nunca gasta energia, né? A gente cansa, eles não. Mas, assim, É ela não tava infinita. assim, ela não é que ela tava dormindo com a energia lá no alto, e aí eu falei, é agora, vamos pôr a coleira. Não, ela tava cansada já. Então, ela já tava brincando já pelo menos há uns 30 minutos. E aí, cansada, eu coloquei a coleira e vamos para a apresentação. Tá? E aí eles começaram a brincar, dei petisco, tanto para ela quanto para ele, então eles se cheiraram. Se nesse momento o Franja fizesse full, ou aumentasse os pelinhos, né, iriçasse os pelos, ela também rosnasse, ou iriçasse também qualquer, aqui na cernelha, aqui na cernelha não, cernelha chama de grandes. Aqui no pescoço, né? Tô confusa, essa hora já tô retardada. Aqui no pescoço, se os pelos iriçassem, né? Se o rabo ficasse pontudinho ali, vertical, se ela tivesse algum comportamento de agressão, né? De afronta, opa, não é a hora. Então eu interpretei errado. Isso pode acontecer, tá, gente? E isso também acontece com os veterinários, né? Às vezes a gente vai acompanhando a situação, vocês vão passando pra gente, olha, hoje aconteceu isso. Eu falo que é um relatório diário, né? Então, todo dia receba, hoje aconteceu isso, comeu isso, fez isso, a gente trocou. Então, assim, é um momento que a gente troca muita figurinha ali, porque a gente precisa interpretar o que está passando na cabeça desses animais. E como a gente pode melhorar essa interação, que horas que a gente age, que horas que não. Então, por isso que eu falo, gente, é celular 24 horas ali no WhatsApp, tá? Então, assim, se isso tivesse acontecido, eu teria retornado. Opa, interpretei errado. Não é a hora de misturar. Então, não aconteceu. Eles ficaram super bem. E aí a gente vai deixando os dois mais juntos. Então, quando eu separava a Zuca dos outros, eu já separava a Zuca com Franja. Entendeu? E ia tudo bem. Só que a Zuca é uma cachorra. Então a brincadeira dela é mais bruta. Até porque ela não é pitiquinha, né? Ela tá aí com 12 quilos já. E ela tem um porte de pequenininha, quase médio, né? Já pequena não é, mas já tá ali no médio. E ela é filhote, é sem noção. Então ela vem com a pata. Às vezes ela dá na minha cara, assim. Ela vem com aquela pata, você fala, não acredito, né? Às vezes eu tô arranhada aqui. E ela faz isso com o Franja também, que é a maneira dela de brincar. Então é importante as pessoas entenderem que os gatos e os cachorros, eles brincam diferente. Então ela vem com a pata, você joga a bolinha, ela joga, vem com a pata pegando, vem babando, aí ela morde, ela gosta de morder. Se ela morde o Franja, mesmo que seja na brincadeira, ele não vai entender isso muito bem. Então, assim, eles não ficam em nenhum momento ainda sozinhos, tá? Então, assim, isso tudo tá assistido, que a gente fala, né? Ou tô eu, ou tá o meu marido junto. Então, assim, eles já estão num momento que os quatro estão convivendo. Mas isso, entendeu? Foi tudo passinho por passinho. E ainda eu não deixo ele só. Quando eu preciso sair e o meu esposo não fica, ou eu levo ela, ou uma opção são os hotéisinhos, né? Que é uma coisa que eu vou buscar, né? As creches hoje eu acho que fazem um trabalho fantástico, até para o próprio cachorro, de sociabilização, queima energia, né? Então você deixa de manhã e busca à tarde. Tem algumas até que tem um serviço de delivery, igual criança, gente. A gente deixa na escola de manhã, pega à tarde, rezando que elas estejam cansadas, chega em casa e dorme, né? Então, assim, é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, a creche, quando ela puder ir, quando ela estiver vacinada, ela vai para a creche, pelo menos umas 2 vezes na semana. Por quê? Os gatos conseguem ficar com o ambiente só para eles. No final de semana, que eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu tenho levado ela para correr, por exemplo, num ambiente controlado. Então, eu tenho a oportunidade de ter lá a chácara da minha mãe, que eu solto, ela corre, corre, corre. Ela dorme uns 2 dias depois.
Mas, então, assim, ela gasta energia. Então, é importante você também ter a casa de um amigo que ou não tem animais, ou se tem, está vacinado, está controlado ali, que você possa levar, né? E para brincar, para ter essa queima de energia e os gatos fiquem tranquilos num ambiente só deles, né? Então, eu tenho feito isso. Eu tiro ela do apartamento em alguns momentos, não é sempre que eu consigo, né? Principalmente durante a semana, na correria do trabalho e tal, mas quando dá, é isso que a gente tem que fazer. Tá bom? E quando ela puder passear, vai ser ótimo, porque aí todo momento que a gente pode passear, ela passeia, queima energia, sai de casa, os gatos brincam, né? Então, isso é importante também fazer. Falei muito, né? A gente tem algumas perguntas aqui. Eu acho que antes da gente passar para a próxima parte, a gente pode ver elas primeiro. Então, a Tá Mari, ela bom. perguntou como fazer com areia, porque os dogs gostam de comer o cocô deles. Tivemos esse problema aqui também. Cães, assim, nesse sentido, eles gostam de um cocô de gato, gente. Eu tô quase, assim, aqui, já pensei algumas vezes em experimentar, porque deve ser muito bom, né? O cheiro, né? Não rola. Mas não é possível, todo cachorro gosta de um cocô de um gato. Gente, é impressionante. E essa hora é muito complicada, né? Porque você fala, o que que você vai fazer? Então, assim, o que a gente fez? E até para dividir os espaços, né? Que eu acabei me empolgando aqui, falei uma coisa em cima da outra, para variar. O que é importante, então, focando, dividir os espaços, tá? Então, como é que eu fiz isso? Agora que eles todos convivem juntos, ela não fica mais isolada na varanda. Portãozinho. Então, os portõezinhos hoje ajudam demais a gente dividir os espaços. Então, aqui na minha casa, eu fechei a passagem da sala para a cozinha com um portãozinho. E aí tem a passagem dos gatos, né? Por um portãozinho menor, então eles passam e ela não. E aí a caixa de Tá. areia deles fica ali na área de serviço. Então, eu consegui barrar. Às vezes a gente não consegue fazer isso de acordo com o ambiente que a gente tem. Então, a gente tem que mudar a caixa de areia dos gatos para algum espaço que você consiga colocar o portãozinho, tá? Porque, assim, ensinar, os adestradores vão querer me matar agora, mas, assim, ensinar a não comer as fezes dos gatos, eu não vou dizer que é impossível, porque nada é, né? Mas é bem difícil. Então, eu, particularmente, Renata, não sou comportamentalista, não sou adestradora, mas eu acho que a melhor forma de resolver isso da forma mais rápida e fácil é o portãozinho. Você fecha ali, o cachorro não tem acesso, mas lembrando que o gato precisa ter. Então, por exemplo, eu comprei um portãozinho que é para filhote, que é para você separar o adulto do filhote, né, dos cães, no caso. Por quê? Porque tem uma portinha pequenininha embaixo. Porque eu tenho um gordinho em casa. Tem o Charlie, que ele não vai conseguir pular o portão como o Pickles e o Franja fazem. Então, o Pickles, eu coloquei, e o Franja, eles adoraram. Eles ficam pulando isso, até virou um exercício. E eu brinco com eles com a varinha, eles pulam de um lado do outro. Tô quase levando eles no Faustão. Então, tá parecendo aqueles poodles de adestramento, sabe? Eles amaram o portãozinho, eles ficam pulando de um lado pro outro. O gordinho não consegue. Então, essa portinhola embaixo é onde ele passa, tá? Então, também é importante vocês entenderem qual que é o perfil dos seus animais. Então, eu tenho um gordinho, eu tenho um idoso, não, eu tenho um gato que é novinho, ele pula tudo, sobe em tudo. Então, acaba mudando a sua estratégia, né? De acordo com o animal que você tem, o porte, temperamento. Então, esse portãozinho também serviu, e eu acabei comprando um outro, para deixar um outro ambiente para os gatos. Então, para brincar. Por exemplo, não dá para brincar com os gatos com ela solta, porque ela quer brincar também, né? E os gatos não querem brincar com ela, e eles assustam com ela. Então é importante entender a particularidade de cada animal. Cães e gatos são diferentes em tudo, no comportamento e também nas brincadeiras. Então eles não vão querer brincar com ela lá no meio. Inclusive, os ratinhos que ela conseguiu pegar, ela destruiu todos. Todas as bolinhas dele, o brinquedo deles, bolinha de papel que eles amam, ela pega tudo. Então, assim, eu consegui com o portãozinho
fechar, né? Dividir o ambiente por causa da caixa de areia, mas também para ter um ambiente só dos gatos. Isso também é importante. Eles têm um ambiente onde eles não têm o cheiro dela, né? Então, que eles consigam tomar o sol deles tranquilo lá, que eles sabem que ela não vai aparecer, que ela não consegue passar. Então, eu fiz isso, por exemplo, num quarto, que já era o quarto que eles mais ficavam. Então, eu pus um portãozinho lá, e aí ela não passa. Então, lá eles brincam, lá tem um potinho de água, tem uma fonte, né? Então eles tomam sol ali, tem um arranhador. Então ali também tem um espaço só deles, que ela não vai. Que também é importante vocês, quando possível, fazerem no espaço que vocês têm. Então tudo é muito. A gente modula muito essa introdução de acordo com o temperamento do animal que você tem, que você já tem em casa, do temperamento que você vai pegar. A faixa etária é importante entender, né? E também ter um pouco mais de espaço, né? Eu sei que às vezes isso acaba não sendo possível, a gente acaba tendo alguns animais, vem no susto, né? E às vezes a gente não está tão Só parece. preparado de espaço, que é o que mais acontece, né? A gente às vezes não está tão preparado com um super espaço, né? Casa, quintal, um super duplex, muitas, né? Isso é muito difícil ter um espaço maravilhoso para todas as espécies o tempo todo. Então a gente vai trocando e tentando modular o que dá para fazer e o que não dá. Legal. Você falou disso da introdução e com calma, pra não assustar. E aí eu já vi a minha casa, né? Porque meu último gato chegou e não teve essa introdução. Ele só apareceu em casa, ele entrou por vontade própria, já se apresentou pra todo mundo e até hoje eu tenho problema pra socializar ele com uma outra gata aqui. Então, realmente, essa introdução ela precisa ser feita de forma gradual e tranquila para que não tenha um problema futuro. Eu já tô com ele há 3 anos e ainda tento introduzir ele em casa com ela e não dá certo. É Então, difícil mesmo. Aí, às vezes, quando a gente tem já esses casos, né? Quando a gente já tem um quadro um pouco mais que já misturou tudo, né? Evoluiu, passou as etapas e tal. Às vezes a gente precisa dar medicação, né? Eu sou alopata, né? Que é a medicina tradicional, mas eu sempre tento segurar a mão com a alopatia, né? Porque a gente tem os efeitos colaterais devido ao uso das medicações crônicas, mas às vezes a gente não tem como, né? O estresse está muito alto, aquele animal ele não consegue comer, não consegue ir para a caixa de areia dele, no caso o gato, né? Não consegue descansar. Isso é importante, gente, vocês prestarem atenção se o seu animal consegue dormir. Os cães também, tá, gente? Cães que não dormem, cães que estão sempre alerta, assim, de vigia, eles não descansam. Pensa em vocês, né? Vocês com medo. Gente com medo, a gente faz alguma coisa. Então, assim, eu sempre sim. comparo, penso, óbvio, somos espécies diferentes, mas é importante a gente se colocar no lugar do animal, né? Eu vou até postar lá na Vetlux um vídeo de Dona Zuka, que ela comeu meu tênis, um sapato aí que eu tinha. Ficou, eu desci para levar o lixo, na hora que eu voltei ela já tinha destruído, sendo que ela tem os brinquedos dela, já tinha brincado, enfim. Filhotes fazem traquinagens. E aí você chega e você fala, não acredito, né? Comeu o meu sapato. Que ódio! Aí eu falei, quem fez isso? Aí faz aquela cara de tadinho, né? Foi sem querer e tal. E aí é aquela coisa, eu tô dando exemplo aqui, quem que tava errado? Eu ou ela? Eu. Primeiro, eu deixei o sapato ali. Ela vai pegar, né? Ela tem muita energia. E ela tá tentando, ela tá explorando, ela tá se conhecendo também. Ela tá me conhecendo. Ela tá aqui recente, né? Então tem um processo adaptativo, ou quase não saiu, do cachorro com os novos humanos, né? Sim. Ela vivia em outro lugar. Então, é outra rotina. Eu tenho uma outra energia. A casa tem uma outra energia. Tem outros animais. Então, é muita informação para eles associarem, então, e assimilarem. Sim.
Então, isso é importante a gente ter em mente, tá, gente? Então, pensem vocês. Se vocês estiverem numa situação dessa, com medo, ou, puxa, não me senti muito bem, isso aqui eu acho que, putz, fiquei o dia inteiro em casa. Agora, depois da pandemia, todo mundo sabe como é ruim, né? Ficar o dia inteiro em casa sem entrar na internet, né? Eles não entram no Facebook, no Instagram, não assistem Netflix, não ficam no Zap Zap, né? Então acaba ficando muito monótono a vida deles em casa, tanto dos cães quanto dos gatos. Então pensem mais ou menos o que vocês sentiriam nesse momento. Isso ajuda um pouco a gente ter algum tipo de atitude mais direcionada. Sim. Você até falou da alopatia. Muitos cães que chegam aqui pra gente também com problemas comportamentais, a gente consegue trabalhar isso por meio da acupuntura, de florais. Não só cães, né? Mas gatos também. Então, por acupuntura, Sim. florais, medicina quântica, fitoterapia. Então, a gente também consegue fazer todo esse trabalho por meio da medicina integrativa. E a melhor fase que eu vi do meu gato foi quando eu usava o floral nele, a gente usava o Calmales e ele ficava um pouco mais calmo e a gente tinha realmente menos confusões aqui. Então, Legal. É o que eu é falo, né? Como possível. eu falou. É possível, super possível. Então a gente sempre tenta, eu pelo menos, a minha linha de tratamento, eu sempre deixo a alopatia para o final, nesse tipo de caso, ou quando a situação é muito grave, aí a gente tem que, né, ser mais, que eu falo que a alopatia é para apagar incêndio. Ela chega, vem, faz efeito, é isso aí. Então, você está com dor, vai tomar um analgésico, vai passar. Só que você não pode, muitas vezes, manter essa medicação a longo prazo. Então, hoje, com a medicina integrativa, a gente tem outros tipos de medicamentos, né, assim por dizer, como os florais, as fitoterapias, a acupuntura, todo esse trabalho comportamental também, o floral quântico, eu sou super fã, principalmente do Calmales. Eu tenho alguns pacientes que tomam, e assim, estão super bem, chegaram a ter, então, ter que tomar a fluoxetina, que é uma medicação que a gente acaba usando mais, e aí, porque quando eu cheguei, né, o negócio já estava pegando fogo, né? E aí eu precisei entrar com a alopatia, mas em contrapartida, né, em conjunto, eu ia entrando, por exemplo, com o Calmales, que é um floral quântico maravilhoso, que é para esse tipo de. Uma das situações a gente usa para isso. E hoje em dia, é uma gatinha, eu já tirei a fluoxetina dela. E ela usa o Calmales em algumas situações, né? Lógico que a gente. Então, assim, Renata, sempre dou prioridade para terapias mais complementares e alternativas nesse tipo da parte comportamental, né? Do que já entrar direto, né? Eu atendo muito animal que está chapado, né? Não tem outra palavra no português para pegar, assim. Eles estão assim, ó. Aí você chega e fala, nossa, que inveja, o que vocês estão dando para esses gatos? E vocês cachorro, que eu também quero tomar. Tem animais que você vê assim, nossa, você fala, mas aí também, aí fala, olha, ele não tá comendo. E você fala, mas também tá sedado, entendeu? É óbvio que não vai brigar, porque tá sedado. Como é Sim. que você vai manter um animal sedado a longo prazo? Aí não come, Não tem qualidade de vida, né? não convive, não faz nada. E lembrando, gente, que não adianta só medicar, viu? Não adianta entrar com 300 mil medicações e não fazer a terapia ambiental, né, que a gente fala. Então, seja com um adestrador, seja com um comportamentalista, mas você vai precisar mudar o ambiente da sua casa. Então, importante novamente, né? Antes de pegar um animal, quando possível, vocês sempre pensem se realmente vocês vão querer, né, isso, se vocês vão ficar, porque você tem que mudar a sua vida e tem que mudar também o ambiente, né? Então, por exemplo, desde que Zuka está aqui, já lavei colchão umas 4 vezes, inclusive, porque fez xixi em cima do colchão. Já lavei sofá, né? Eu postei outro dia um vídeo, né, de quase meia-noite lavando xixi, limpando tudo. Então, assim, dá trabalho. Essa parte aí dá trabalho. Vai dar certo? Vai dar certo. Ela tá aprendendo? Tá aprendendo. Eles estão sociabilizando? Tá tudo indo bem. Mas, assim, a gente precisa ver se a gente tem tempo e a gente quer isso. Também a parte financeira, né? Por exemplo, eu tive que comprar portãozinho, eles não são baratos muitas vezes, né? Eu tive que comprar um outro móvel só para conseguir pôr um portão. Então, assim, a gente
tem que, assim, mudar ali, tipo, comprar mais fonte, porque ela tá tomando fonte, ela adorou uma fonte, agora ela tá metida, ela não quer nem mais ver pote de água, amou fonte, os gatos, óbvio, odiaram, né, que ela tava, então agora eu tive que suspender tudo do chão, então, que é o que eu fazia já antigamente, né? Então, os outros, eles sempre, então, eu tive uma mesa, coloquei uma mesa aqui só para um pote de água, uma fonte, para que ela não tenha acesso e os gatos continuem tomando água, né? E não parem de tomar, porque, gente, gato não vai tomar água babada de cachorro, gente. Não vai. Entendeu? Então, assim, Não tem como toda misturar. essa logística é importante vocês pensarem, tá? Sim. Rê, a gente tem uma outra pergunta aqui. É da Eli Pastore. Ela falou: Oi, linda, minha irmã tem um gato e quer vir em casa com ele, mas tem o Buster. Como devo proceder? Desculpa, saiu o quê? Tem um gato, o quê? Não vi. Ela Cortou. falou: Oi, linda, minha irmã tem um gato e quer vir em casa com ele, mas eu já tenho o Buster. Como devo proceder? Não, mas por que que o gato tem que ir lá pro o Buster? O Buster é um labrador, né? Então, É. assim, pra que vai tirar? A minha primeira pergunta, por que que o gato tem que ir pra casa dela? Assim, se não for por motivos assim de saúde ou motivos assim que realmente não tem como deixar com ninguém e tal, e vai ficar alguns dias lá e lá. Aí tem que estudar essa situação, né? É interessante chegar, colocar o gato num quarto, num espaço que seja só dele, com uma caixa de areia, com comida, com água, com tudo, separado do labrador. Esse tipo de interação é isso que eu ia falar. O pessoal faz muito isso com cachorro, né? Fala, eu vou fazer uma festa. Eu tenho um cachorro, você também traz o seu, e todo mundo traz o seu cachorro, e quando você vai ver, tem 10 cães juntos, no mesmo ambiente. Aí, depois, assim, eu atendia muito isso no hospital. Chegava 3, 4, tudo mordido. Ai, mas nunca mordeu e, nossa, avançou um pro outro. Aí vira aquela confusão, né? Porque é igual briga de bar, né, gente? O primeiro que deu soco, junta um monte e aí forma aquele bolo que você não sabe nem quem que tá mais brigando, né? Enfim, você toma uma que você não sabe nem de onde veio. É a mesma coisa. Então, assim, não é para ficar levando os animais que não se conhecem, que nunca se viram, que é o que eu falei. Você solta e fala, vai, filho, vai ser feliz, entendeu? Não dá, tá? Então, assim, no caso, que eu vi, ó, ela está em São Paulo, eu consegui ler uma coisa aqui, eu tô melhorando. Ela está em São Paulo e vai vir me visitar e o Buster não está acostumado. Tá, então, assim, não vai misturar, porque eles não vão conviver, né? Então, assim, para o gato, ele já vai estar super estressado. Porque os gatos, quando eles saem do ambiente deles, eles estressam muito. Então, é um outro cheiro, é um outro ambiente, são outros barulhos. Ele não sabe onde ele está. O gato, todo mundo fala, mas ele é predador. Ele é, mas ele também é presa. E o gato, ele é um animal extremamente metódico. Então, ele acorda no mesmo horário, ele faz xixi no mesmo horário, faz cocô no outro horário, ele quer o petisquinho naquele horário. Assim, ele tem uma rotina perfeita, né? Tanto que toda vez que você altera essa rotina desse gato, ele sofre. E você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, assim, se eles não vão conviver, por exemplo, essa amiga agora vai morar comigo. Então, aí a gente começa um processo de adaptação. Agora, se isso não vai acontecer, não vale a pena o estresse, porque ele já vai vir estressado. Então, é interessante deixar ele num canto dele, que ele nem veja o Buster, porque ele vai sentir o cheiro, ele sabe que tem cachorro, né? Mas ele não vai estar vendo. E aí, existem alguns produtos que são feromônios felinos. O mais conhecido é o Feliway, tá? Nesse caso, eu indico o Classic, que é mais para essa situação, né? Porque tem vários tipos de feromônios e a gente acaba usando o feromônio, depende da situação que a gente utiliza um, tá? E aí é um difusor, é o que eu mais vejo o resultado, né? O que a gente fica no ambiente, funciona igual o repelente de mosquito. Então você coloca na tomada ali, alguns dias antes desse gato chegar, já pelo menos uns
uns 10 dias, deixa esse quarto um pouco mais fechado, né? Então, lembrando que esse feromônio eles vão sentir pelo odor, então não adianta você colocar e deixar a janela totalmente aberta, porque isso vai volatilizar muito rápido. Então, você deixa esse ambiente preparado para o gato. Então, já uns 10 dias antes dele vir, já prepara. Então, o cachorro não pode entrar nesse quarto, né? E aí, a hora que esse gato chegar, aí ele fica naquele quarto e é isso, tá? Não tentaria essa interação, Tá. E a gente tá? tem outra pergunta, da Vamos Ana. lá. A Ana perguntou, quando você leva para o sítio da sua mãe, como você controla? Fica solto ou na coleira? Então, como eu tenho lá um zoológico, as cachorras que estão lá não conhecem a Zuca. E elas não são boazinhas com cães que elas não conhecem, né? Porque tá competindo território ali, né? Tá competindo território, tá competindo atenção. Eu tenho uma que chama Tequila, que eu não sei por que eu dei esse nome para ela, que ela realmente ela lembra bastante a bebida tequila, entendeu? Ela é super ciumenta e agitada e territorialista. Então, eu não deixo entrar em contato. Então, aí eu prendo os cães que eu tenho lá na chácara, né? Até porque eles são todos porte grande, meio gigante, né? Que eles viraram tudo uns bezerros, tudo puro brasileiro, gente. Maravilha, mas ficaram grandes, né? Você vê uns parrudos daquele tamanho. Eles estão presos, porque imagina se eu não vou fazer, justamente, você não pode chegar e soltar. Você fala, oi gente, tudo bom? Trouxe uma pequenininha aqui para vocês comerem. Não, eu tô brincando, eles não vão comer. Mas vai virar um brinquedinho e vai dar briga, entendeu? E a mordida deles, e eles são ali, entre aspas, ali uma matilha, né? Eles já se organizaram ali hierarquicamente, né? Então a gente já tem uma organização ali, né? E aí você entra com um novo animal, não vai dar certo. Então, assim, eles ficam presos, eu solto, ela corre, aí eu deixo umas 2 horas ela solta por ali, aí eu prendo ela, solto eles. E aí eles soltam, Certo. brinco, eu brinco com eles e Vai tudo, que fazendo também é um importante. rodízio. Então, assim, por isso que eu falo, tem que ter paciência. Você vai fazendo rodízio, solta um, prende outro, não sei o quê. Então, eu brinco que você fica nesse prende e solta. Tem portãozinho, né? Então, tem canil ali que eles conseguem, por exemplo, tem uma hora que eles conseguem se ver pela grade, mas eles não conseguem se machucar, né? Às vezes, ali, se eles se veem, eles acabam ficando muito agitados. Por exemplo, a tequila, ela não pode olhar outro animal. Não pode. Extremamente, se eu estou do lado ainda, vai dar B.O. Então, assim, Nossa. ela do lado de qualquer pessoa, vai bem ver todo mundo no portãozinho. Eu estou do lado dela, ela avança, ela iriça inteira, ela parece virou super de guarda. Então, por exemplo, aí eu fecho esse portão, eles não se veem. Então, eles estão sentindo o cheiro, mas eles não se veem. Porque senão, por exemplo, a Zuca fica com medo, né? E aí ela fica aterrorizada ali todo aquele tempo. E aquele passeio que deveria ser agradável, não é? E aí você começa também a criar uma rixinha ali no portão, né? Aquela coisa, xingou um, xingou outro, fala, e aí, o que você tá fazendo aqui, né? Ah lá, minha casa, né? A gente não sabe o que eles falam pro outro, né? Mas você começa a alimentar isso, essa competitividade deles também. Então, eu deixo separado, entendeu? Então, mas cada animal de um jeito, né? E cada situação vai levar você agir de uma forma, tá? Por isso que é importante sempre a gente ter essa orientação. Porque às vezes um errinho acaba aumentando esse medo entre eles, Prejudicando, né? aumentando essa competição, aumentando esse ciúme. Então, muitas vezes, eu mesma, eu brinco que assim, quando a gente chama adestrador, a gente primeiro é adestrado, a gente é adestrado pelo adestrador, para depois ele adestrar o seu animal. Porque a gente, como tutor, a gente ama demais, às vezes a gente faz besteira. E eu, como veterinária, também faço, né? Então, queria até mandar um beijo pro Kleber. É um super adestrador, é um cara que eu conheço, assim, há muitos anos. Ele conseguiu adestrar a Sofia, que quem conhece
era uma Tasmânia, assim, super difícil. Ela foi expulsa de 4 adestramentos. E a gente foi Nossa. convidado para tirar, né? Ela não era muito legal nesse sentido. Mas conseguiu. Então, eu estava fazendo várias coisas erradas. Por exemplo, porque ela avançava em outros animais, apesar de ela ter 10 quilos, ela era uma loirinha sem vergonha, e ela avançava em criança. E ela não gostava, Nossa. porque ela não foi apresentada quando ela era filhote. Né? Então tem isso também. A gente tem que, quando a gente pode, tem o contato com o filhote ou com o adulto jovem, a gente precisa apresentar para todo tipo de pessoa. Para criança, para adolescente, para gente mais idosa, para gente nova. É óbvio, tudo apresentado da maneira correta, para outros animais. Então, quando a gente sociabiliza esse cão, principalmente, ele vai ser um cão muito mais saudável, muito mais seguro, né, dele mesmo, né? Então vai evitar esse tipo de confusão. Então, toda vez que eu descia, por exemplo, aqui para passear com a minha cachorra, com a Sofia, eu já punha a coleira nela, eu já estava tensa. Inconscientemente, eu já estava. E assim, abriu a porta do elevador, eu já estava rezando para não ter alguém, porque se tinha alguém, ela latia loucamente. Loucamente. Eu ganhei várias multas, então, assim, porque muitas vezes as pessoas não estão a fim de escutar o latido do seu cachorro, né? Então nem sempre a gente tem vizinhos assim que entendem uma situação aí de adestramento, né? De interação, enfim. Então eu já descia tensa. E o animal ele sente muito a nossa energia. Então quando eu falo que Com o Kleber me certeza. adestrou antes, é verdade. Então eu punha um fone, o que eu fiz? Porque já estava muito inato isso em mim. Porque eu já tinha passado por anos naquela situação, né? E nada resolvia. E eu tinha medo que ela mordesse alguém, né? Porque por mais que eu falava, ó, ela morde, e as crianças vinham e corriam para cima dela. Eu falava, gente, o que eu vou fazer? Né? Porque ela era muito bonitinha, então todo mundo vinha em cima, mesmo ela mostrando os dentes. Então, eu já estava em pânico, assim, naquelas situações, né? Então, o que ele me orientou? Ele falou, Sim. põe um fone, vai de música. Põe uma música que você gosta muito alta e vai. Mas você já põe a música, respira, pense em outra coisa, põe a coleira já escutando a música, tira esse foco, essa sua ansiedade, porque você passa essa ansiedade para ela. E olha, lógico que não foi só isso, né? Foi todo um trabalho comportamental dele junto. Então, por exemplo, quando ele estava junto, eu me sentia segura. Então, às vezes é importante você ter um profissional ali que você confie, que faça um trabalho legal, porque ele te dá uma segurança que às vezes você não tem, ou você perdeu, né, ao longo do processo. E aí, aos poucos, eu consegui não descer mais de fone, já estava mais tranquila, se ela latia, tudo bem, né? Para mim, aquilo não virava um drama, né? E ela melhorou muito. Então, assim, foi uma das partes do processo. Foi um processo em etapas. É sempre em Rê, etapa, a gente. gente tem mais 5 minutinhos Já? e eu queria perguntar. Já, passou Deus super amado, rápido. gente, eu falo muito, meu Deus. Tem mais uma pergunta aqui, que é da Eli também. E ela pergunta se é aconselhado dar florais para cães idosos para dor articular. E aí, sim, é Moraes pra super quê? aconselhado. A gente, ó, ela perguntou, calma aí que eu perdi a pergunta. Mas ela Acho que a gente deu perguntou. perguntas aqui. Ah, Tem que volta subir aqui. aqui, Deixa eu ó. ver. Ah, legal, aquela aqui tá aprendendo a mexer nisso agora. Ela perguntou aqui, ó, para dores articulares pode usar florais em idosos? E com certeza, os florais são recomendados em todas as fases da vida, para todas as questões que todos os animais apresentem. Então, geralmente a gente faz uma avaliação, entende qual é o caso, e aí indica a melhor possibilidade dentro dos florais. Então, sim, é super recomendado e fica à vontade para perguntar pra gente, para conhecer um pouco mais sobre essa medicina que é bem ampla. E quer falar alguma coisa? Quer Não, é o que eu acrescentar acho alguma assim, coisa? é super indicado, né? Mas é sempre o importante a gente primeiro passar por uma consulta veterinária, Uma né? Que eu avaliação. acho assim, o que acontece muito é a gente falar, por exemplo, floral, é super bom, mas às vezes só ele
vai demorar muito mais tempo para você ter um resultado. Às vezes você vai ter que associar a um suplemento articular, às vezes você pode Sim. utilizar uma outra técnica, por exemplo, a acupuntura, às vezes você tem que usar A ozônio, às vezes você fisioterapia. tem que fazer fisioterapia, né? Então, assim, o pessoal, Sim. eu sempre falo, gente, a primeira coisa, antes de qualquer tratamento existem inúmeros, né, para tudo. Então, só que a gente precisa primeiro aqui, vocês precisam sempre diagnosticar o que os seus animais têm. Vocês não, né? Os veterinários. Então, vocês Sim. precisam passar em consulta veterinária para diagnóstico. Esse é o mais importante, gente. É uma coisa que, se eu posso deixar algo aqui para vocês, diagnóstico. É chato às vezes, diagnosticar nem sempre é tão fácil, mas diagnosticar é sempre mais importante. Porque uma vez que você tem o diagnóstico em mãos, você consegue trabalhar melhor o tratamento para esse animal. Com certeza. E é isso, a gente tem sempre que passar em avaliação, entender qual é a real necessidade do animal e as técnicas são sempre integradas, né? Não, nunca é uma coisa só feita. Então, é o que a Rê falou. Com certeza. Eu queria agradecer muito essa participação na live hoje. Passou super rápido, é um assunto bem bacana, bem leve de conversar. A gente ainda nem falou É. de introdução de gatos com gatos, de cachorros com cachorros, então aí rende assunto para mais 2 lives. Nossa, gente, eu Então, queria pedir desculpa se eu assim, me empolguei aqui, acabei falando mais e não consegui orientar, né, em relação a isso, entre cães e aí depois entre gatos, mas é um assunto realmente muito grande e é um pouco difícil falar aqui sim. alguma hora, né? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, eu também estou à disposição para ajudar, para orientar. Queria agradecer o pessoal da Qualivetes, que sempre aí parceiro. Gente, se vocês quiserem procurar medicina complementar, tratamento, procurem eles. Não ganho nada para fazer propaganda deles. Os meus animais já passaram com eles, sim. Já fui tutora e já, assim, escolhi eles como equipe, porque é uma equipe que eu confio bastante, uma equipe que se esforça sempre para trazer o melhor tratamento. Sai um pouco do misticismo e vai para realmente técnicas comprovadas, né? Eu sou bem chata, quem me conhece como cliente na vida pessoal, então sabe que eu não aceito qualquer explicação, e eles são muito bons. Então, muito obrigada por sempre estar aí nessa parceria comigo e me chamando, e a gente tem mais assunto aí para umas trocentas lives. Com certeza, Rê, muito obrigada, tanto pela confiança com a gente, com a equipe toda, quanto por ter aceitado participar da live. É sempre muito legal compartilhar as lives com Ah, você, obrigada. conversar com você, sempre tem bastante assunto e bastante informação, então é sempre muito bom. Então, Muito obrigada. muito obrigada e boa noite. Gente, boa noite.